A história da Páscoa para os cristãos está profundamente conectada à antiga festa judaica chamada Pesach, descrita no livro de Êxodo. Nessa celebração, o povo de Israel recordava sua libertação do Egito por meio do sacrifício de um cordeiro. Um detalhe pouco comentado é que esse cordeiro pascal se torna para os cristãos um símbolo direto de Jesus Cristo, como alguém que seria sacrificado para trazer libertação. É nesse contexto que os acontecimentos da crucificação e da ressurreição se desenrolam. Na noite de quinta-feira, por volta das 22 à meia-noite, Jesus está no jardim do Getsêmani, quando é traído por Judas Iscariotes e preso. Esse já é o primeiro sinal de irregularidade. A prisão acontece à noite, de forma estratégica, evitando a multidão. Embora a lei judaica não proibisse explicitamente prisões noturnas, julgamentos ligados à pena capital não deveria começar nesse contexto de pressa e ocultação. Entre aproximadamente 1h03 da madrugada, Jesus é levado à casa de Caifás, onde membros do Sinédrio se reúnem às pressas. Aqui ocorre uma das maiores violações da lei judaica. Julgamentos, especialmente os que envolviam pena de morte, deveria acontecer durante o dia, nunca à noite. Além disso, não poderia ocorrer em períodos festivos, como a Páscoa. Durante esse interrogatório, testemunhas são apresentadas, mas seus depoimentos são contraditórios, o que pela lei deveria invalidar o processo. Ainda assim, o julgamento prossegue. Outro ponto grave acontece quando Caifás pressiona diretamente Jesus a falar sobre sua identidade. Pela lei judaica, ninguém poderia ser condenado com base em autoincriminação. Era necessário testemunho consistente de 2 ou 3 testemunhas concordantes. Mesmo assim, a declaração de Jesus é usada contra ele, revelando que o veredito já estava decidido. Por volta das 5, 6 da manhã, ao amanhecer, ocorre uma reunião formal do Sinédrio para confirmar a condenação. A lei judaica exigia que, em casos de pena capital, houvesse um intervalo de pelo menos um dia entre o julgamento e a sentença final, permitindo reflexão e possibilidade de absolvição. No caso de Jesus, tudo acontece em poucas horas: prisão, julgamento e condenação, violando completamente esse princípio. Como o Sinédrio não tinha autoridade para executar a pena de morte sob o domínio romano, Jesus é levado por volta das 6, 7 horas da manhã a Pôncio Pilatos. Aqui surge outra inconsistência. A acusação muda. Diante dos líderes judeus, Jesus é acusado de blasfêmia. Diante de Pilatos, passa a ser acusado de ameaça política, por se declarar rei. Essa mudança de acusação é uma clara manipulação do processo. Pilatos interroga Jesus e não encontra culpa. Tentando evitar uma decisão, por volta das 7, 8 horas, ele envia Jesus a Herodes Antipas. Herodes, em vez de conduzir um julgamento sério, zomba de Jesus e o devolve, transformando o processo em um espetáculo, não em uma busca por justiça. De volta a Pilatos, por volta das 8, 9 horas, ocorre a escolha entre Jesus e Barrabás. Aqui há uma curiosidade pouco mencionada. O nome Barrabás significa filho do pai, criando um contraste simbólico com Jesus. A multidão, influenciada pelos líderes religiosos, escolhe libertar um criminoso em vez de um homem que o próprio governador declarava inocente. A decisão deixa de ser jurídica e passa a ser emocional e política. Mesmo sem condenação formal válida, Jesus é açoitado e humilhado antes da sentença final, algo totalmente incompatível com qualquer sistema justo. Ele é coroado com espinhos e ridicularizado como rei dos judeus. Por fim, por volta das 9 da manhã, Pilatos cede à pressão popular e autoriza a crucificação, mesmo afirmando não encontrar culpa em Jesus. Essa é uma das maiores contradições do julgamento. Um juiz reconhece a inocência e ainda assim permite a execução. A crucificação acontece por volta das 9 e Jesus permanece na cruz até cerca das 15 horas. Curiosamente, esse horário coincide com o momento em que os cordeiros pascais eram sacrificados no templo, reforçando o simbolismo entre Jesus e o cordeiro da Pesach. Após sua morte, Jesus é sepultado rapidamente antes do início do sábado, e então veio o terceiro dia. Na madrugada do domingo, por volta das 5, 6 horas, mulheres, entre elas Maria Madalena, vão ao túmulo
elas encontram a pedra removida e o túmulo vazio. Esse é outro detalhe curioso e significativo. Na cultura da época, o testemunho de mulheres não tinha valor legal. Se a narrativa fosse inventada, dificilmente colocaria mulheres como as primeiras testemunhas. Ainda assim, são elas as primeiras a receber o anúncio da ressurreição. Pouco depois, por volta das 6, 7 horas, Maria Madalena encontra Jesus, embora inicialmente não o reconheça. Ao longo da manhã, por volta das 9, 12 horas, 2 discípulos caminham para Emaús e conversam com ele sem perceber quem é, reconhecido apenas ao partir do pão. Um detalhe que mostra que a ressurreição não foi imediatamente óbvia, mas progressivamente revelada. Enquanto isso, discípulos como Pedro vão ao túmulo e encontram apenas os lençóis cuidadosamente deixados. Esse detalhe sugere que não houve roubo do corpo, pois ladrões não deixariam tudo organizado. Ao longo da tarde e da noite daquele domingo, Jesus aparece a diferentes grupos de discípulos. Por volta das 18, 20 horas, ele se apresenta a eles mostrando suas mãos e seu lado, provando que não era apenas uma visão. Mais tarde, aparece novamente quando estão reunidos, incluindo Tomé, que inicialmente duvida, mas depois confirma ao ver e tocar as feridas. Assim, o que começa com um julgamento marcado por ilegalidades, realizado à noite, com testemunhos inconsistentes, sem defesa, com mudança de acusações e sem o tempo exigido pela lei, termina com uma sequência de acontecimentos que representam a resposta divina a essa injustiça. O inocente foi condenado, mas não permaneceu na morte. A ressurreição não aparece como um evento isolado, mas como uma série de encontros que transformam completamente aqueles que testemunharam tudo isso. E é exatamente essa conexão entre injustiça e redenção que dá à Páscoa seu significado mais profundo. E essa é a história da Páscoa. A história do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história, muitas vezes desde a infância. Mas talvez nunca tenha parado para perceber que ela não é apenas uma história. Ela tem implicações profundas e práticas para a sua vida. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreu de forma injusta, mas ressuscitou. E ele fez isso para livrar você dos seus pecados e de uma eternidade longe dele. A Páscoa não é apenas sobre o que aconteceu, é sobre o que pode acontecer dentro de você hoje. Então, talvez seja a oportunidade de você tomar uma decisão, de fazer da história da Páscoa a sua história também. E você? O que você acha? Você já tinha parado para pensar no verdadeiro significado da Páscoa? O que mais te chamou a atenção nessa história? Para você, o que significa dizer que Jesus morreu pelos seus pecados? Você acredita que a ressurreição muda algo na sua vida hoje? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler cada resposta. Que Deus abençoe cada um de vocês.